irmãos, bom dia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Já de imediato pedimos perdão aí pelo atraso do culto de hoje. Não faz parte da nossa igreja atrasarmos tanto assim, mas tivemos um pequeno imprevisto aqui em relação ao som da igreja. E se nós não prestássemos atenção nesse pequeno problema, não teríamos como fazer nem a gravação, mas foi resolvido, graças a Deus. Deus abençoe a vida de todos que estão presentes aqui, um prazer recebê-los nesta manhã. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos de imediato fazer a nossa leitura devocional, em seguida nós vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus, ouvir a sua santa palavra. Depois nós vamos orar novamente e dar a bênção final, a bênção apostólica, tá? Nossa exposição, ela terminou no domingo passado, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e hoje nós vamos iniciar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Então, por favor, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, carta que Paulo escreveu a essa igreja. Nós vamos ler versículo 1, tá? Até o versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi criado entre vós o nosso testemunho, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aqui é o agradecimento de Paulo, ações de graças que Paulo está mostrando à igreja de Tessalônica, pela sua firmeza, pelo seu compromisso com as coisas de Deus e o testemunho que eles estão dando de permanecerem firmes mesmo diante de muitas tribulações. Então Paulo aqui está em ações de graça, celebrando, testemunhando, se alegrando com o comportamento
da igreja de Tessalônica, e que também nós, como igreja, possamos nos alegrar mediante as tribulações que Deus nos permite viver, e não somente isso, que sejamos um testemunho vivo para as outras pessoas, que diante de qualquer dificuldade, nós podemos sim continuar no caminho de Deus, glorificando a Ele, entendendo que a vontade de Deus é plena sobre os seus filhos. Seja alegria ou seja tribulação, Deus sempre será glorificado em sua igreja. Amém? Vamos orar? Em seguida nós vamos louvar a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome nesta manhã de domingo. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. E juntamente com eles, nós nesta manhã queremos lhe pedir de maneira imediata perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós temos muitos pecados, muitas falhas, muitos erros. Transgredimos contra o Senhor, contra a sua palavra. Agimos contra a tua palavra e contra o Senhor também. Pedimos a ti graça, Senhor. A tua igreja, diante de todas as tribulações que enfrenta, diante de todas as lutas que enfrenta, precisa de graça, força. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender, ainda que de maneira muito leve, mas nos ajude a compreender que o melhor é estar na sua presença mesmo em dificuldade. Senhor, a alegria plena do Senhor está dentro do nosso coração. É a alegria da salvação em Cristo Jesus, a plenitude da salvação que reina dentro do coração daqueles que são teus, daqueles que o Senhor chamou, daqueles que o Senhor justificou, daqueles que o Senhor, Pai, já os destinou de antemão para a salvação. Pai, nós não estamos isentos das nossas responsabilidades. Nós temos muitas responsabilidades. Nós temos, Pai, uma livre agência que devemos agir de maneira de acordo com a sua palavra. Então orienta a sua igreja, desperta a mente, traz luz à mente dos teus filhos, que eles venham ter amor pela tua palavra. Traga sobre a tua igreja a plenitude da comunhão, que possamos estreitar laços como irmãos. Pai, nós temos te pedido em oração que a tua igreja ela tenha plenitude de harmonia, de coinonia, que sejamos simples, Pai, diante da sua palavra, que sejamos simples perante os homens, mas que o Senhor sempre coloque a tua prudência dentro de nós. Abençoe os nossos queridos irmãos que vão nos assistir pelo canal no YouTube. Abençoe, Pai, esta mulher, este homem que vai ouvir essa pregação pelo Spotify, que todos sejam abençoados, aonde a sua voz, Pai, ela chegar, que a vida de pessoas seja transformada em nome de Jesus. Abençoe a cada servo teu. Receba os louvores que nós vamos entoar. Louvaremos para a glória do teu nome, cantaremos para a glória do teu nome, e que a tua igreja entenda mais uma vez como é importante louvarmos ao Senhor juntos. Que hoje e sempre o Senhor seja o centro dessa igreja, o centro dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês nesta manhã, mais uma vez. Hoje, o presbítero Alex, ele vai estar ministrando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eu sempre falo com a igreja que nós temos que também sermos alimentados pela palavra de Deus. Eu falo muito com o pastor William que não pode haver na nossa igreja nenhum tipo de vaidade no que diz respeito ao culto à personalidade. Aquilo que nós estamos ensinando nos capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, que havia aquela bandeira levantada na igreja de Coríntios, quando uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa e outros de Cristo. Então, esse é um problema que nós, desde o início dos trabalhos no Ministério Mais Desejado, procuramos trabalhar contra esse sistema. Então, o que eu quero pedir para vocês é que vocês entendam sempre isso. Já falei e vou repetir, que todos nós aqui devemos ser ministrados pela palavra de Deus. Inclusive eu, pastor William,
presbítero Alex, que tem nos ajudado de uma forma muito grande, não somente na parte estrutural, mas também conselhos e também na palavra de Deus. E assim, eu peço a vocês que ouçam o Evangelho, como ele já pregou outras vezes aqui, todos já o conhecem, mas agora ele tem se achegado ainda mais para nos ajudar na palavra de Deus e também na parte de ensino aos nossos queridos irmãos. A igreja ela tem crescido aqui na Zona Oeste e fica difícil para a gente fazer um trabalho sozinhos. E a nossa oração é pedir a Deus ceifeiros, tá? Que nos ajude a cuidar do rebanho, porque é muito difícil. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos falar do capítulo 13, como eu havia dito, e quem vai nos ministrar hoje é o presbítero Alex, tá bom? Amém, pastor. Bom dia, graça e paz. Um excelente domingo a todos. Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, neste momento nós louvamos o Teu santo nome por mais esse dia que o Senhor nos concede de estar diante de Ti na Tua presença, meu Pai. Obrigado, Senhor. Louvamos o Teu santo nome, pedimos perdão pelos nossos pecados. Agora, meu Pai, vai ser ministrada a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, mais uma vez, a Tua palavra possa, Senhor, penetrar no nosso coração, ferir, Deus, todo o nosso ego, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, o Teu nome possa ser glorificado na vida do Teu povo. Pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Irmão, abre comigo a Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Primeira Coríntios. Todos acharam? Eu vou estar lendo o último versículo do capítulo 12, que é o versículo de número 31, e a gente vai dar continuidade no capítulo 13 até o versículo de número 13. Diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, que é em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino, porque agora vemos como um espelho, obscuradamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé,
a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Poder se assentar, irmãos? Irmão, quando nós hoje falamos sobre amor, essa palavra, ela tem sido muito banalizada. Uma coisa que a gente vai ver, que Jesus mesmo falou que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Observe hoje, quando se fala de amor, as pessoas que estão em nossa volta, eles vão sempre falar em amor entre marido e mulher, amor entre pai, amor entre a família, mas dificilmente hoje você vai ver que o amor é voltado para os amigos, é voltado para as pessoas que estão ao nosso lado, ou até mesmo a pessoas que a gente nunca viu. A gente hoje tem certa dificuldade de compreender o tamanho desse amor. Observamos, irmão, que logo no versículo de número 31, onde a gente começou a nossa leitura, Paulo ele fala: procurai com zelo os melhores dons. Qual era o entendimento do povo de Corintos? Como o pastor tem ministrado aqui, até o capítulo 12, semana passada, ele estava falando, ele veio falar. Os coríntios, eles acreditavam que o dom era algo superior, era algo sobrenatural. Então Paulo está falando para esse povo, ele sim procurar esses dons, que os dons são bons, os dons edificam a igreja. Porém, Paulo está falando que ele iria mostrar algo excelente, é onde que Paulo agora ele começa a ministrar sobre aquilo que ele fala que é excelente. Do versículo de número 1 ao 13. Irmãos, eu creio que nesta manhã, a palavra de Deus ela vai ferir o nosso coração. Porque nós vamos entender como que nós temos tratado as pessoas que estão do nosso lado e até mesmo aquelas pessoas que estão mais distantes, que a gente nunca viu, e se deu frente a frente com aquela pessoa, e a gente trata com aquela pessoa, muitas das vezes, de uma maneira equivocada, aonde que a Bíblia fala que esse não é o amor cristão. Observe bem, irmão, que a igreja de Corinto, lá no capítulo 1, do versículo 5 ao 7, Paulo ele vai falar que aquela igreja ali, se o pastor conversasse comigo e falasse: Alex, a minha igreja lá, Deus tem derramado toda a palavra, Deus tem derramado todo o conhecimento, e tem mais, Alex, a minha igreja, a igreja lá onde que eu pastoreio, não falta nenhum dom. Sabe qual era a minha... Sabe como que o meu pensamento iria viajar? Uma igreja perfeita. Sendo que entenda uma coisa, irmãos, Paulo ele escreve para uma igreja que tinha toda a palavra, todo o conhecimento, não faltava nenhum dom. É onde que Paulo mais escreve. Observe bem que Paulo vai falar que essa igreja tinha tudo, mas ela não tinha o principal, o maior de todas as coisas, que é o amor. Paulo escreve para a igreja de Éfeso, de Filipe, de Colosso, de Tessalônica. Todas essas cartas, Paulo vai elogiar os irmãos pelo amor. Mas quando vai para a igreja de Corinto, ele escreve a primeira carta com 16 capítulos, a segunda carta com 13 capítulos, porque essa igreja não tinha o amor, faltava o amor. E uma coisa primordial na nossa vida: sem amor, nós não veremos a Deus. E é isso que Paulo vai tratar com essa igreja. A gente vê que no primeiro capítulo, logo no primeiro capítulo, vinha divisões sobre doutrinas, quem era de quem. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo exorta a igreja por causa disso. A igreja estava, no capítulo 6, a igreja estava entregando os irmãos ao juízo ímpios. Questões que poderiam ser resolvidas aqui. Mas sendo que os irmãos não queriam ficar no prejuízo, pastor. E Paulo fala: olha, se for para a edificação da igreja, fica no prejuízo. Receba o prejuízo do irmão. E a igreja estava
os problemas que eram para ser resolvidos dentro da igreja, a igreja estava levando fora. Os ímpios que não tinha nada a ver com a igreja, estava julgando as causas da igreja. A gente vai ver também no capítulo 7, uma igreja que tinha liberdade, com a tua total liberdade, estava ferindo a consciência de outros irmãos. No capítulo 11, a gente vai ver uma divisão social entre os ricos e os pobres, entre as pessoas que traziam muitas coisas, ceiavam, se embriagavam, e aqueles que não tinham nada, não podia trazer nada, passava fome, necessidade. E também a gente viu no capítulo 12, semana passada, sobre as divisões dos dons. Eles acreditavam que cada um tinha um espírito diferente. Eu tenho um espírito de profecia, eu tenho um espírito de visão, de revelação. Cada um falava de um espírito diferente. E o apóstolo Paulo vai tratar falando que o Senhor é mesmo, o Espírito é mesmo, e o Deus trabalha em todos. Paulo está nos ensinando, irmão, que a gente tem diversidade de dons, mas nós somos unidos. Não pode haver, querido, dentro da casa de Deus, essa divisão, essa separação. Isso é pecado contra a santidade de Deus. E Paulo agora, irmãos, vai escrever no capítulo 13, o capítulo 13, é considerada a obra mais grandiosa, mais vigorosa e mais profunda que o apóstolo Paulo escreveu. A superioridade dos dons, do amor sobre os dons. E Paulo vai tratar desse assunto. E é desse assunto que nós vamos falar nessa manhã. Irmão, quando você lê amor na Bíblia, a Bíblia, no nosso português, foi traduzido para um único amor. E para nós o amor é único. Mas a Bíblia, quando ela foi escrita com 4 palavras de amor, as palavras diferentes, mas o sentido também diferente relacionado ao amor. A gente vai ver essas 4 palavras sobre o amor eros, que é um amor sexual entre marido e mulher. A gente vai ver também o amor storge, que é o amor de pai para filho. A gente vai ver o amor também filho, ou filéu, que é o amor de irmão para irmão. E a gente vai ver o amor ágape, que é o amor vindo da parte de Deus, o amor que está acima de todas as coisas. E é desse amor que Paulo vai tratar, o amor ágape. Porque no versículo 7, ele vai falar que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando nós abrimos, abre comigo as vossas Bíblias, irmão, lá em Romanos capítulo 12, só para a gente ter uma noção como que é um amor na igreja. Romanos capítulo de número 12, olha só no versículo 9. 12, versículo 9. Amém? Olha só o que diz. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha no versículo 10. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O apóstolo Paulo está colocando 2 tipos de amor aqui. O primeiro amor é cordial, o segundo amor é fraternal. O primeiro amor que o apóstolo Paulo ele vai falar está voltado para o amor entre irmão, cordial. É o amor que vem de filo, ou filéu. É o amor entre os irmãos. Quando agora ele vai falar o amor fraternal, agora ele está colocando de um amor de pai para filho. Ou seja, quando nós entramos dentro da igreja, quando Cristo nos aceita dentro do seu corpo, o nosso amor, a intenção do nosso amor é crescer. É começar com amor entre os irmãos e daqui a pouco o nosso amor já passar de pai para filho. É um amor que vai crescendo. O nosso amor, irmão, ele não se apaga, o amor nunca acaba. O problema dessa igreja aqui de Corinto, a questão não é que eles não tinham amor. A questão é que eles tinham amor. Porque Cristo estava no meio da igreja. Ainda com toda aquela divisão, Cristo estava no meio da igreja. Mas o problema dessa igreja é que não praticava o amor.
O problema nosso não é não ter. O problema nosso é a gente não praticar. O problema, muitas das vezes, é a gente deixar o nosso ego aflorescer no nosso coração, ao ponto de apagar aquilo que está dentro do nosso coração, que é o amor. O problema da igreja de Corinto não era não ter, não era a falta de amor. O problema da igreja de Corinto era não praticar o amor. Quando a gente vai lá em João, capítulo de número 21, do versículo de número 15 a 17, é uma passagem muito conhecida. Jesus com o corpo já com o corpo ressuscitado. Jesus ele aparece ali para os discípulos. E a primeira pessoa que Jesus vai ter é com Pedro. Vai conversar com Pedro. E Jesus ele fala duas palavras amor ali, 3 palavras amor. Porém, 2 iguais, uma diferente. E Pedro, ele continua falando a mesma palavra do início ao fim. Jesus, ele fala assim, olha, Pedro, tu me amas? Jesus está falando, Pedro, tu me ágape, que é o amor supremo. Pedro, tu me ágape mais do que estes? Qual era a questão antes da morte de Jesus? É que Pedro, juntamente com os discípulos, estavam disputando quem seria maior. A ponto de Pedro falar assim, olha, Jesus, eles podem te negar. Eu não vou te negar, eu vou até o fim. E Jesus falou para Pedro, Pedro, pois esta noite você me negarás. E Jesus, quando aparece agora para Pedro, fala assim, Pedro, tu me ama mais do que este? Pedro, tu me ama mais do que este, como você falou alguns dias atrás, tu me ama? Pedro fala assim, Senhor, tu sabe que eu, filho, tu sabe que eu te amo, amor de amigo. Jesus, ele está no amor supremo, o amor ágape, mas Pedro só está no amor filéu, amor entre irmãos. Jesus de novo fala para ele, Pedro, tu me ama? E Pedro de novo fala, Senhor, tu sabe que eu, filéu, amor entre irmãos. Agora Jesus desce, vai falar a mesma palavra que Pedro falou. Estava respondendo, Pedro, tu me filéu? Pedro fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Então, para a gente ter uma noção como que o amor na Bíblia, ela vai diferenciar dentro do seu próprio contexto. E é isso que muitas das vezes, irmão, nós não entendemos. Muitas das vezes, irmão, nós não colocamos prática esse amor que Deus vai nos ensinar nesta maravilhosa manhã. Paulo, quando ele vai falar aqui no capítulo de número 13, versículo de número 1, Paulo ele vai falar sobre línguas dos homens e língua dos anjos. O interessante, irmão, que todos os finais, Paulo ele vai dar um exemplo negativo quando não tem amor. Primeiro, vai só fazer barulho. Segundo, nada será. E terceiro, nada aproveitará. Então, todas as vezes que não tem, Paulo termina a sua escrita com forma negativa. Então, os coríntios, Paulo vai falar, é uma maneira hipotética que Paulo está falando, ou hipérbole, Paulo está imaginando aqui, Paulo está falando para o povo, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou a língua dos anjos. Alguns teólogos acreditam que naquela época, algumas pessoas da igreja de Corinto se manifestavam falando que falava línguas angelicais. Então Paulo está falando aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens, todas a língua dos homens, ainda que eu falasse, porque quando a gente vai no capítulo de número 14, Paulo vai tratar somente de línguas. Então, alguns estudiosos creem que Paulo, o maior dom que eles acreditavam que era o dom de língua, porque Paulo vai tratar somente o capítulo 14 a respeito do dom de língua. E Paulo começa falando sobre dom de língua. Ainda que eu falasse todas as línguas, e nós aprendemos semana passada que a língua aqui é o quê? Idioma, né? Dialecto, glossolalia, né? Então, a gente vai ver que Paulo ele começa falando, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e ele fala, se não tiver o amor, se não tiver amor, sabe o que Paulo está falando? A gente só vai fazer barulho.
E era isso que estava acontecendo. Quando Paulo ele coloca aqui dois tipos de instrumento, o bronze e o símbolo, é o que o nosso irmão bate aqui, praticamente é o mesmo som da bateria. É um som que está voltado para uma única tonalidade. Ele não tem outra nota. É tipo esse prato. Quer ver uma coisa? Se eu chegar aqui e falar para assim, João, toca um violão, ou nosso irmão do teclado toca um teclado aqui, eu vou pregar, eu vou conseguir pregar, os irmãos vão conseguir me ouvir, porque a gente está num som que tem harmonia. Vai embora. Dedilhando, tocando teclado, vai embora. Eu falando e vocês ouvindo, tranquilo. Agora, se eu chamar o nosso irmão lá que toca bateria e falar assim, ó, bate somente no prato, o que vai acontecer? Eu vou conseguir pregar? Não. Vocês vão conseguir me ouvir? Não. Era isso que acontecia. Paulo está falando aqui sobre o instrumento que eles estavam acostumados. Naquela época, tinha os deuses chamados Dionísio e Cibele. O que acontecia nesses cultos pagãos? Esses instrumentos só faziam barulho. E muitas das vezes esse instrumento sendo praticado de uma maneira repetitiva, ele deixava os seus ouvidos à flor da pele. Então, se o camarada começa a bater aqui, a gente não vai conseguir ficar dentro da igreja. Você quer ver uma coisa interessante? Quando eu pego uma criança que gosta de bater bateria o sol, ele pega aqui, começa a bater, a primeira coisa que o pastor vai falar, não tira a criança, porque o pastor está conversando com as pessoas aqui, a gente não consegue ouvir ninguém, porque é um som só, E Paulo está ensinando isso, olha, se falar a língua dos homens, se falar a língua dos anjos, se não tiver amor, vocês só vão fazer barulho, vocês só vão ofender as pessoas. Irmãos, e quantos de nós conhecem pessoas aqui que falam assim, eu falo a verdade, mas eu falo na cara. Aquela pessoa pode até estar falando a verdade, mas sem amor ela está ferindo aquela pessoa. Todas as vezes quando a gente vai aconselhar uma pessoa, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Isso é o amor. Não está mais entre nós, eu conheci uma pessoa que realmente ela falava assim. E o que ela falava era batata. O que ela falava? Ela se irmava com uma pessoa, olha, mas sendo que ela não tinha papa na língua, ela falava, e as pessoas ficavam feridas e não queriam ficar próximo dela. E é isso que acontece muitas das vezes, até mesmo entre nós. De repente, irmão, nós tentamos aconselhar pessoas com falta de amor. Isso é pecado, quando não temos amor na nossa conversa. Outro ponto que Paulo vai falar, não é só que faz barulho. Paulo agora vai colocar outros dons também. No versículo de número 5, no versículo de número 2, Paulo, ele vai falar, ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Os crentes de Coríntios, irmão, eles pensavam que aqueles que tinham os dons de línguas, profecias, conhecimento, fé, para realizar milagres, eram os mais bem dotados. Quer ver uma coisa que a gente vai ver essa confusão? Aí no próprio capítulo 12, volta comigo alguns versículos no capítulo 12, olha só no versículo 15. Olha quem não tinha esses dons, olha como é que eles se sentiam na igreja. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O que as pessoas estão falando aqui? Aqueles que não tinham dons. Eu não tenho um dom, eu não faço parte do corpo. Então, para a gente ver como é que os coríntios, eles colocavam o dom num degrau tão alto, tão alto, tão alto, que aqueles que não tinham nada, e muitas das vezes o que acontece, irmão? Ainda vai falar daqueles camaradas que se achavam tal, o superior. Olha só no versículo de número 21. Não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti.
nem ainda a cabeça, os pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Qual era o entendimento aqui? O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Aqueles que não tinham nenhum dom, não achavam que era do corpo. E aqueles que tinham muitos dons, ou um dom de língua, achavam que era superior. Olha, eu não preciso de você, porque você não tem nenhum dom. E o que acontece hoje em muitos lugares? E se deixar, irmão, se a gente não abrir os olhos, vai acontecer no nosso meio também. Porque a nossa carne deseja essa exaltação. A nossa carne, ela almeja essas coisas. Todos os dias, irmão, nós temos que sacrificar a nossa carne. Em quantos lugares, irmãos, as pessoas ficam falando em línguas, se colocando num degrau superior àqueles outros irmãos. E sabe o que Cristo nos ensinou? Que a maior bênção nossa é servir. Aprenda uma coisa, dentro da igreja, quando você entra para dentro, quando você faz parte do corpo de Cristo, seja a denominação que for, quando você faz parte do corpo de Cristo, você não faz parte para receber, você faz parte para poder se doar. A igreja não recebe, a gente se doa, porque nós estamos no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é para se doar, irmão. Então corra dessas pessoas que colocam na mente de vocês que vai para a igreja para receber. Igreja não é para receber, igreja é para se doar. Você tem que se doar à causa do teu irmão. É por isso que Paulo ele falou lá em Romanos, capítulo 12, versículo 9, que nós lemos. Honra uns aos outros. Irmão, imagine só, se essa pessoa que está ao teu lado, está atrás de você, imagine só se você olhasse para essa pessoa com maior honra do que você. E essa pessoa olhasse com maior honra ela. Imagine como que seria a igreja. Sabe qual é a maior confusão que acontece em casa, entre eu e minha esposa, está lá sentada agora? Sabe qual é a maior confusão que acontece no trabalho, na igreja? A maior confusão é porque a gente não quer dar o braço a torcer. Sempre os nossos planos, os nossos pensamentos é melhor do que o do próximo. Aí dá confusão. Não, eu sei fazer esse bolo, mas irmã, faz esse bolo, aí a outra vem, olha, mas se botar o chocolate, não quero chocolate, eu quero bolo com canela. E começa uma confusão. Os levitas, mesma coisa. Os músicos, mesma coisa. Está aqui, vou cantar um hino. Esse não, se eu não gosto desse hino, irmão, abre mão dos seus valores para a edificação do corpo de Cristo. E Paulo está nos ensinando nesta noite, nesta manhã, que o amor suporta todas as coisas, é isso que ele vai tratar no versículo de número 7. E Paulo ele vai falar aqui sobre profetizar. A primeira coisa que ele fala sobre profetizar. Aqui sobre esse profetizar aqui, existem 3 linhas sobre o que seria um profeta na nova aliança. Alguns acreditam que o profeta era uns que recebiam uma revelação do Antigo Testamento para poder aplicar a igreja do Novo Testamento. Outros acreditam que não, era uma revelação que Deus dava das boas novas, do evangelho que estava sendo plantado. Ou seja, uma revelação vindo do próprio Deus para poder aplicar a igreja do Novo Testamento, dos evangelhos. E outros não, outros acreditam que esses profetas aqui são pessoas que eles transmitem os ensinos apostólicos. Para mim, tanto faz, tanto um quanto o outro. Agora, o problema maior é que muitos acreditam que esses profetas de novas revelações até hoje existem, já não existe. Por quê? Porque o canon já foi fechado. Agora existe profeta, pastor profeta, eu sou profeta, vocês que anunciam o evangelho são profetas, porque nós transmitimos um ensinamento apostólico, os ensinamentos que já está aqui. É a mesma coisa quando aconteceu também com o canon. O canon da antiga aliança foi fechado há 400 anos antes da vinda de Cristo. A gente vê que o último livro a ser escrito foi Malaquias, o último profeta, e depois teve 400 anos de silêncio. Quem foi que ensinou a igreja, ou quem foi que ensinou o povo judeu as leis judaicas? Foi os escribas da época.
É a mesma coisa agora. O canon foi fechado, os apóstolos já não existem mais conosco aqui. O que acontece agora? Agora os pastores, os mestres, agora, eles transmitem os ensinamentos que receberam. Isso que é um profeta hoje, atual. Outro ponto também, ele vai falar sobre conhecer todo o mistério e toda a ciência. Paulo fala de um modo hipotético ao dizer todo conhecimento, porque ele vai falar, ele vai dar continuidade falando que a gente não conhece nada. Paulo então está falando, olha, ainda que tiver todo conhecimento, ainda que tiver toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Paulo também, ainda no versículo de número 2, o próximo passo, ele vai falar da fé. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. Essa palavra aqui, irmão, mover montes, era um ditado proverbial judaico, que transmitia a ideia, irmão, de tornar o impossível possível. É exercer a fé para remover barreiras intransponíveis. Aquelas coisas que você acha que é tão difícil, mas a tamanha fé do camarada é tanta, que aquilo ali se torna fácil. Paulo está falando, ainda que o camarada tenha essa fé, de fazer milagre, de fazer chover, de operar maravilhas. Paulo está falando, se não tiver amor, nada será. O que eles achavam? Que com essa fé, com esses dons proféticos, com esses dons de conhecimento, com essa fé sobrenatural, eles se achavam o quê? Grande demais. Mas Paulo está falando que eles nada são, vocês não são nada, se não tiverem amor. No versículo de número 3, Paulo agora vai tratar da misericórdia e dedicação. Olha o que ele fala. Ainda que eu distribuo todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que Paulo está trazendo aqui? Havia uma ideia meritória quando alguém ofertava alguma coisa com sacrifício. E até hoje, no nosso meio, existe essa ideia, tem essa ideia de obras, méritos, você alcançar alguma coisa. Eu não estou falando, irmão, aqui que você ir para o monte é pecado, é ruim, não é isso. O problema da maioria das pessoas que tem a noção de ir para o monte, subir o monte, sabe o que é que vai fazer um sacrifício, subir aquilo ali, e aquele lugar que está lá é um lugar sagrado, e Deus vai te ouvir a oração. Não. Se você me convidar para ir ao monte, eu vou, mas se for com essa intenção, eu não vou. Muitas vezes as pessoas saem da sua casa porque no lugar vai ter o cântaro dos pássaros, vai ser um lugar mais sossegado, então você vai para ali. Mas quem foi para o monte, quem já foi para o monte aqui sabe aonde que esses montes é conhecido, como é que são, como é que é. Tem vezes que você está lá orando, vem um aqui querer falar alguma revelação que Deus mostrou, te interrompe até a tua oração. Então para esse lugar eu não vou. Se quiser me convidar para um lugar deserto, subir o monte, uma campina, a gente bater papo, louvar a Deus, nesse lugar eu vou. Mas eu tenho entendimento, e você também, que tanto lá no monte, como dentro do meu quarto, o Senhor, a oração é o mesmo. Não tem poder nenhum ir para o monte, diferente para o quarto. Meu quarto é um lugar de oração. Minha casa é o que eu falo para minha esposa muitas das vezes. A nossa casa tem que ser uma casa como era antes do pecado. Tem que ser uma bênção. Eu tenho que me sentir confortável dentro da minha casa. Confusão, desorganização, isso tem que ir para fora. Outro ponto que Paulo também vai tratar, no versículo de número 3 ainda, dando essa ideia. Então as pessoas achavam que oferecer alguma ofertas com sacrifícios, recebia alguma coisa dos deuses, ou quando alguém entregava o seu próprio corpo para ser queimado. Nas religiões de mistério existia muito tipo de sacrifício. Os pais sacrificavam os próprios filhos a Moloque,
Outros entregavam a si mesmo, acreditando que com isso granjeariam a simpatia dos deuses. Ou seja, quando uma pessoa se entregava, tanto seu filho como você, como ele próprio, para algum deuses, ele recebia aplausos da humanidade. Mas Paulo está falando, ainda que a gente distribua todos os nossos bens, ainda que nós queimamos o nosso próprio corpo, se não tiver amor, nada será. É tudo vão, é tudo passageiro. É o que ele fala, irmãos. Posso dar todos os meus bens, posso entregar o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, irmão, não aproveito nada. E tem mais. As boas obras são inúteis. Já viu aquela pessoa que dá com uma mão, mas a outra conhece que está dando e sai espalhando para as pessoas? Isso não é amor. Olha o que Jesus fala, irmão. Olha a mentalidade de Jesus. Olha o que Jesus nos ensina. Se uma mão dá, a outra tem o quê? Não pode saber. Como é que pode isso? É isso que Jesus está nos ensinando. Fique em silêncio. Ainda que a gente ajude o próximo, não fala nada para ninguém que ajudou. Para que se engrandecer? Muitas das vezes nós queremos se engrandecer. Uma coisa que está na moda do coronavírus. Quem viu aqui essas cenas? Vídeos gravados, as pessoas distribuindo cesta básica e filmando, tirando selfie e tal, estou ajudando. Eles podem estar até fazendo alguma coisa, porque o entendimento deles é aquele ali. Mas se nós formos copiarmos o que eles estão fazendo, não serve de nada. Qual é a diferença entre esses camaradas que ajudam as pessoas e a igreja que ajuda as pessoas? Qual é a diferença entre um e outro? Não são todas as mesmas coisas? Eles não ajudam todos. Eles ajudam. E o nome deles são engrandecidos. Nós ajudamos para poder minimizar a miséria do próximo e o nome do nosso Deus ser engrandecido. Essa é a diferença. A diferença é que quando a igreja ajuda, o nome do nosso Deus é engrandecido. A diferença do mundo, do secularismo, é quando eles ajudam, o nome deles é engrandecido. Ainda que nós ajudamos para que o nome da igreja, o nome do pastor seja reconhecido, nossas obras são inúteis. Nosso galardão é queimado. Não adianta nada, é vão. Versículo de número 4 ao 7. Paulo ele vai tratar agora, ele vai desenvolver o significado da palavra amor, descrevendo o que faz e o que não faz o amor. Olha só, vamos ler direto, do 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija da verdade. Eu vou te fazer uma seguinte pergunta, não levante a mão. Você está encaixado nesse amor aqui? É o que Paulo está nos ensinando. E tem vezes, irmão, que nós estamos embutidos dentro dessa falta de amor, o que o amor não é. Ele fala o que o amor é, e depois ele vai falar o que o amor não é. O que o amor é? Paciente. Primeiro ponto que Paulo vai falar é paciente. O que é ser paciente aqui que o apóstolo está falando? Ele está falando que ter paciência é com respeito às ofensas e injúrias que sofre de outras pessoas. Já viu quando uma pessoa te ofende em palavras? Te ofende em ações? Você é paciente. Você é lento em vingar. Você é lento em ficar zangado. Você é uma pessoa que tem uma doçura com todas as pessoas, então você passa a ser paciente. Você não quer se vingar, você não quer retribuir aquela pessoa. Então você, as pessoas interpretam Jó como tenha paciência de Jó. Mas a palavra ali não é paciente, não é essa paciência que nós temos, que nós conhecemos. Mas ali Jó está falando, tenha perseverança de Jó. Jó foi perseverante. E muitas das vezes nós temos que ser perseverante em algumas situações. Perseverante em quê?
em não agredir o nosso próximo, não retribuir a ele com a mesma ofensa que nós fomos ofendidos, irmão. E é isso que Paulo ele vai tratar. Paulo, o segundo ponto que Paulo vai falar, que o amor também, ele é benigno. Dá a ideia de reagir com bondade os que nos maltratam. Aqui, ó, sede paciente, não retribua o mal, agora você ser pessoa bom. Ou seja, o que Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 12? Ele vai falar, vença o mal com o bem. E é isso que Paulo de novo está nos ensinando aqui. Você é bom, você é uma pessoa que não consegue maltratar ninguém. Você é uma pessoa paciente. E como que Deus, irmão, feriu meu coração, eu estudando sobre esses textos. Em um dos comentários do pastor Hernandes, ele fala sobre 3 tipos de ações quando nós praticamos contra o nosso irmão. Ele fala assim, quando uma pessoa te faz bem, grave bem que isso é muito interessante. Quando uma pessoa te faz bem e você retribui ou paga aquela pessoa com mal, isso é ser diabólico. Então, quando uma pessoa te faz bem, você retribui ela com mal, isso é um ser diabólico. Quando uma pessoa te retribui um bem, quando uma pessoa te faz bem e você retribui essa pessoa com bem, isso é ser carnal. É natureza humana. Um vizinho te fez bem, você vai lá e faz outro bem. Isso é natural das coisas. Agora, quando uma pessoa te faz mal e você paga o mal que ela te fez com bem, isso é ser espiritual. Isso é o amor que Deus quer para nós, irmãos. Ainda que você esteja sofrendo na mão de alguém. Eu sei que é difícil, irmão, não é fácil. Não pense que pastores não passem por isso, porque nós lutamos contra a nossa carne. Lutamos piamente contra... As mesmas paixões que você sente, nós sentimos. Os mesmos desejos que vocês sentem, nós sentimos. Porque nós lutamos. Lutamos, meditamos, oramos. Mas a mesma coisa que vocês passam, nós passamos também. Não tem nada de diferente. A mesma luta que vocês enfrentam, nós enfrentamos também. Não tem nada diferente. Agora, se uma pessoa te fez mal, não retribui com mal, retribui com bem. Que você vai estar... Não é o teu nome que vai ser engrandecido. Por isso que Paulo ele fala, quer comais, quer bebais, ou fazais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É o nome do nosso Deus que vai ser glorificado, irmãos. Outro ponto também que Paulo vai tratar é sobre ciúme, ufana, ensoberbecer. Olha o que ele fala no versículo, olha o que ele vai continuar falando. No versículo de número 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme. O que é isso? Não se aborrece com o sucesso dos outros. Já viu uma pessoa quando você comenta de uma vitória ou alguma coisa que alguém conquistou, não foi nem você, foi uma outra pessoa, e essa pessoa não se alegra? A pessoa ela fica meia canhada, ela fica meia triste, porque de repente Deus abriu a porta para aquela ali, para você não. Irmão, isso é pecado. Onde há amor, não há ciúme. Onde há amor, a gente vai se alegrar com o sucesso dos outros. A própria psicologia, como diz mesmo nos comentários, a própria psicologia vai falar que é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegra. É a natureza humana, é o pecado que está dentro de nós. Então, quando uma pessoa está chorando, a gente chora, ó, você está sentindo dor, olha, eu estou junto contigo. Mas se essa pessoa, irmão, de repente Deus vai lá, abençoa de uma tal maneira, a gente fica triste por causa do sucesso dessa pessoa. E o amor não é isso. O amor não arde em ciúmes. A Bíblia, ela mesmo vai dar, está cheia de ilustração sobre ciúme. Primeiro assassinato na Bíblia foi o quê? Ciúme. Caim ficou com ciúme de Abel. Por quê? A oferta de Abel agradou ao Senhor e a dele não. A gente vai ver os próprios filhos de Jacó vendendo quem? José, com ciúme. A gente vai ver Saul perseguindo quem? Davi, ciúme. A gente vai ver também os próprios sátrapas da época, governadores dos Babilônia, entregando Daniel por causa de quê? Ciúme.
Quando o nosso coração arde de ciúme, irmão, faz mal. A gente dá prejuízo. É isso que Paulo está se falando. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Sabe o que é isso? Paulo está usando aqui uma palavra. É você ser cheio de vento. Aqui no original é ser cheio de vento. O amor não é cheio de vento. O que é isso? É ser cheio de vaidade. Sabe aquela pessoa cheia de vaidade? Tudo posso. Naquele que me fortalece, vai embora, cheio de vaidade. É isso que Paulo está falando. Outro ponto também que Paulo vai falar. Não se ensoberbece. O que é isso? É não se gabar. O amor não deixa você se gabar, irmão. O amor não deixa você contar vantagem. Quem conhece aqui aquelas pessoas quando a gente para? Vou dar um exemplo daquilo que eu faço. Botei um piso lá em casa, na parede. Aí eu falo para o pastor, um exemplo, tá? Pastor, eu coloquei um piso lá. Eu coloco melhor, tem que ver lá na casa de fulano de tal como é que eu fiz assim, assado, assim. Isso não vai edificar ninguém, irmão. Se alegra, ainda que a pessoa fez errado, você vai explicar a pessoa fazer certo, mas se alegre, irmão. Pessoas que só contam vantagem. Tem pessoas que é até ruim da gente parar para poder conversar. Todos nós conhecemos assim, porque o mundo secular está ensinando o povo a ser assim. Cantar vantagem, ser maior do que o outro, se gabar daquilo que tem. E Jó, ele nos ensina, nós saímos e nós voltaremos para lá sem nada. Quando Salomão ele vai tratar sobre Eclesiastes, sobre vaidade, tudo é vaidade, ele está falando tudo é transitório, tudo passageiro, tudo passa, nada permanece. Tem vezes que a gente, irmão, temos alguma posiçãozinha, quer se engrandecer, quer passar em cima das pessoas. E é isso que Paulo está ensinando para a igreja. O amor não é isso. Outro ponto também que Paulo vai falar, não se conduz inconvenientemente. É não estar em harmonia com os padrões de decência estabelecidos. O comportamento dessa pessoa é inapropriado em qualquer situação. Já viu as pessoas quando ficam se intrometendo na conversa alheia? É isso que Paulo está falando. Você não segue uma doutrina, você fica se intrometendo em vários tipos de assunto. Você não tem ali, a gente fala, a gente ensina, mas a pessoa sai daqui, levanta da igreja e vai se intrometendo na vida de outras pessoas. Paulo fala de uma tal maneira quando escreve para Timóteo, capítulo 5, sobre essas pessoas, ele fala assim, se a viúva fica indo na casa de pessoas se intrometendo na vida, olha, não sustenta essa não. Para a gente ter uma noção, irmão. E é isso que Paulo está nos ensinando. Vive a tua vida. Esquece a vida do outro. Não procura os seus próprios interesses. A pessoa ela não é egoísta. Não é egocentralizado. É aquilo que eu falei no início. O amor é servir. Tudo meu tem que ser primeiro. Tudo meu tem que ser o especial. O interessante quando Jesus nos ensina, irmão, que lição. Tem um livro só da parábola, só dessa parábola. João 13. A Bíblia fala que quando Jesus, na última noite, as pessoas estavam ali lutando para quem ficaria no lugar de Jesus, quem seria o maior. Então Jesus entra num lugar, no ambiente onde quer participar da ceia. E o que os servos tinham que fazer? Os servos eles tinham que vir e ir lavar o pé daquelas pessoas mais importantes. Então o servo saía dali, a casa nos judeus, essa era o costume judaico. Entrava uma pessoa, ele lavava os pés e tal. E Jesus entra ali e ninguém lava os pés de Jesus. O que Jesus nos ensina? João 13, Jesus ele entra naquele ambiente, pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos.
E ele fala assim, como eu estou fazendo com vocês, vocês têm que fazer um com os outros. A gente vê as pessoas pegando isso aí, levando para o lado literal, dentro da igreja. Eu já vi isso, irmão. Dentro da igreja, bota a bacia, o pastor fica lavando o pé. Não é isso. Não tem nada a ver isso. Ele está falando sobre humildade, sobre a gente servir os nossos irmãos. Aquilo que nós achamos que é nosso tem que vir primeiro, seja o último, primeiro vem um dos nossos irmãos. Se todos nós tivermos esse pensamento, a igreja vai fluir, a igreja vai crescer de uma forma não inchada, mas de uma forma sadia, porque cada um está aqui para servir. Não é para ser servido. A última noite de Jesus nos ensinou a servir e não ser servido. Outro ponto também que Jesus vai falar, que Paulo vai falar aqui, no versículo de número 5, é que ele não se exaspera. O amor também, ele não se exaspera. O que é isso, não se exasperar, irmão? O não se exasperar é não ficar irritado e nem levar ninguém a ficar irritado. Quantos aqui ficam irritados fácil? Isso aí. Não, eu também. E o amor está falando, irmão, para a gente... Ultimamente, sabe o que eu tenho feito? Nem sempre, mas quando eu levanto, parece... Quem já passou aqui, parece que tem dia que você levanta mais, acorda mais espiritual. Tem dia que acontece assim comigo. Aí sabe o que eu faço? Aí eu acordo e eu falo assim, eu não vou me aborrecer. Aí tá. De repente eu me aborreço. Aí eu boto assim, ó, 1-0. E eu começo a memorizar que eu não posso mais errar naquele dia, porque eu já cometi um erro. Mas tem vezes, irmão, que a gente vai cometer um erro, porque às vezes a gente está olhando para nós, não estamos olhando para Cristo. Olhe para Cristo. Charles Spurgeon falava, a oração de Charles Spurgeon, Senhor, unge meus olhos a tal ponto, da onde que eu olhar eu ver o Senhor Jesus. Irmão, a história dos irmãos moráveis, quem conhece essa história sabe que essa história é linda. São os irmãos das missões modernas. Quem conhece essa história sabe que essa história, em 1618 a 1648, houve... O título da guerra foi Guerra Santa, que foi entre os católicos e protestantes. Realmente muitas pessoas morreram. Era olho por olho e dente por dente. Porque a Igreja Católica queria ganhar um espaço que foi conquistado pelos protestantes. Então teve uma luta. E os lugares que a Igreja Católica ia ganhando essas batalhas, os irmãos iam fugindo. Então o que acontece? Os irmãos que eram hugussitas, que veio de João Rus, eles já tinham várias igrejas estabelecidas. E o que eles fizeram? Quando a Igreja Católica chegou em certos lugares, onde que eles estavam, eles saíram, eles foram para uma cidade chamada Morávio. E chegou lá, teve um certo conde, eu esqueci o nome do conde, teve um conde que ele deu um espaço muito grande para essa terra. E as pessoas ficaram sabendo que lá não estava havendo perseguição, só estava havendo crente. E o que aconteceu nesse lugar? Começou a ir crente, irmão. Eram os presbiterianos, eram os congregacionais, eram os batistas, eram os morávios, eram muitas pessoas lá. Alguns falam que a confusão era tão grande, você imagina. Imagine, pastor, botar num retiro, presbiteriano, assembleano, batista, congregacional, tudo num ambiente só. Teve confusão, claro que ia ter. E o que acontece? O conde não estava esquentando muito. O conde não estava ligando muito para isso. Ao ponto das próprias pessoas chamarem o conde de besta selvagem, besta do Apocalipse. Aí, quando isso veio no ouvido do conde, o conde falou, opa, tem alguma coisa errada. Irmão, alguns historiadores falam que os cultos começavam na cidade, existia pessoas de certas denominações, ia para a porta da outra denominação falar, isso é blasfêmia, isso é doutrina, isso é heresias. E a confusão estava formada. Aí o conde pregou. E ele falou sobre amor nesse dia, reuniu todo mundo, pregou sobre amor. E dali as pessoas foram para casa e começaram a se reunir. O conde, na sua pregação, ele falou assim, irmãos, e isso é interessante, irmão, para nós ter uma igreja saudável, porque todos nós temos pensamento diferente, cada um tem sua identidade, cada um tem o seu modo de pensar,
teu modo de agir. Tem uns que gostam de um rock pesado, tem outros que não gostam de rock. Mas aquele que não gosta de rock tem que respeitar o que gosta de rock, e o que gosta de rock tem que respeitar aquele que não gosta de rock. Então o conde ele fez o seguinte: olha, o que divide vocês esquece, mas o que soma, que edifique, vamos lutar por isso. E eles lutaram por fé, por amor, por santidade. Irmão, eles se reuniram no mesmo ambiente, começaram aquela grande oração. O derramamento do Espírito Santo foi tão grande naquele lugar, tão grande, que alguns falam que eles viam o próprio Senhor Jesus sendo crucificado no meio deles. Irmãos, eles levantaram dali com amor tão grande. É por isso que as pessoas falam que onde há avivamento, há amor, o amor cresce pelas almas, a tal ponto que a gente não pode ficar somente com esse amor. Esse amor que Deus derramou sobre nós não pode ficar só sobre este lugar. Nós temos que ir. E eles começaram a ir para os lugares mais distantes, ao ponto de um escravo chegar lá no meio deles e falar: olha, eu fugi lá da África, era uma ilha lá na África, eu fugi de lá, e lá ninguém conhece Jesus. 2 irmãos, a história, se vocês botar na internet vai ver, a história dos 2 irmãos moravianos. Eles foram para esse lugar ser escravo, se privaram de total liberdade deles, somente para pregar o Evangelho. Nesse lugar, na igreja morável, eles começaram uma oração, 24 horas durante 7 dias, esse era o propósito da oração deles. Sabe quanto tempo percorreu essa oração? Mais de 100 anos. E dali saiu vários missionários. Sabe por quê? Porque o que dividia, eles colocaram de lado. O que eles edificavam a igreja, eles abraçavam. O que divide entre eu e minha irmã, o que divide entre eu e meu irmão, coloca de lado. O que nos edifica? Jesus, santidade, correr do pecado, a volta de Cristo. Vamos seguir nessa linha, irmão. Vamos seguir nessa linha. A gente vê hoje, irmão, cada debate bobo. Uma vez eu fui na biblioteca CPAD, aí eu vi assim, ó, escrito, tem títulos assim, ó, contra calvinismo, contra arminiano. O que isso edifica? A gente vê cada debate bobo dentro de uma internet, a pessoa perde tempo, e pior que você não quer perder. Já aconteceu isso comigo. Quando você vai ver, você fica 2, 3 horas lá respondendo as pessoas, querendo achar que você está com a razão. Irmão, deixa disso, corre disso. O irmão creia na morte de Jesus Cristo, creia na santificação, creia na sua salvação. É teu irmão, abrace-o, ame. E Paulo está nos ensinando sobre isso, sobre esse amor. Ele fala também que o amor, ele não se ressente do mal, ou seja, não guarda as injustiças. Tem pessoas, irmão, que guardam lista de injustiças recebidas. Já aconteceu isso comigo, eu já fui pego assim, pastor. Aquele camarada fez isso, aí você fica gravando na tua mente, ele vai me pagar. Você dorme com aquilo ali, acorda, ele vai me pagar. Dorme, ele vai me pagar. Você fica com lista de injustiça. Me fez injustiça, eu vou fazer também. E Paulo está falando aqui que a gente não se ressente do mal. Corre, irmão, apaga as injustiças recebidas. Mas Paulo também, ele vai falar que o amor também, ele não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor caracteriza Deus, o mal o diabo, irmão. O amor nota o mal neste mundo, mas nunca se regozija com isso. Em Corinto, eles não choravam e nem se lamentavam pelo pecado do filho que possuía a mulher do seu próprio pai, como o pastor falou aqui. Eles não se lamentavam. Eles não esquentavam por isso. E Paulo está nos ensinando que o amor, a gente não se alega com a injustiça, mas se regozija com a verdade. É isso que Jesus ele vai ensinar nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Você, irmão, quando vê algo errado, você chora, você tem pavor daquele erro. Você busca, você tem sede de justiça. Não é a tua justiça, mas é o reino de Deus ser plantado. Quando o reino de Deus for plantado, irmão, tudo isso vai passar, todas essas injustiças vai passar. É isso que Deus está falando, é isso que Paulo está nos ensinando.
O amor, irmão, e a verdade são sócios inseparáveis que residem do próprio Deus. Não existe separação entre amor e a verdade. No versículo 7, a palavra tudo é repetida 4 vezes. Torna claro que o amor não é qualidade humana, mas um dom do próprio Espírito. Olha o que ele vai falar, irmão. Primeiro, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo sofre. É você abrir mão, irmão, de um direito teu a favor do teu irmão. Você abre mão pelo direito do próximo. Tudo crer significa que um cristão, irmão, tem fé em Deus, de que ele irá executar seu plano mesmo, quando todos os indicadores parecem apontar em direção contrária. Quando você está fazendo alguma coisa e as coisas parecem que não vai dar certo, você crê em Deus. Era o que acontecia, a igreja perseguida, elas criam que Deus ia operar um milagre, como operou vários milagres, ao ponto, irmão, dos nossos irmãos em Cristo serem jogados no Coliseu de Roma. E sabe o que ia acontecer? Tinha irmãos que eram esmagalhados pelas bocas dos leões, das leoas. Mas tinha irmãos que tanto o urso como o leão se colocava perto dos irmãos, parecia até um cão que nós temos em casa. A história fala isso. Tinha momento e tem momento. Tem momento que Deus ouve as nossas orações, tem momento que Deus não ouve as nossas orações. Tem momento que Deus faz, tem momento que Deus não faz. Tudo é para a glória de Deus. A igreja orou por Tiago, Tiago foi morto à espada, Atos capítulo 12. A igreja orou por Pedro, Pedro foi solto da prisão e continuou a jornada. Tudo é da vontade de Deus. Porque Deus ouviu a oração para não matar Tiago e Tiago foi morto. Tudo para a glória de Deus. E é isso que Paulo vai tratar nesse assunto, que já já a gente vai chegar. Tudo espera, irmão. Esperar por um resultado positivo. Não é pessimismo. Quem já teve com aquela pessoa pessimista? Eu conheço um. O pastor também conhece um. Para baratear a obra, eu morava dentro da comunidade, comprei um terreno fora da comunidade, e eu estava doido para sair de lá. Então a casa começou, e o rapaz chegou para mim e falou assim, mas foi uma burrada que eu fiz. Aí o camarada falou assim, Alex, eu vou cobrar, se não me engano, na época foi 2.500, alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, 17, 15 anos atrás. Ele falou assim para mim, Alex, olha, eu vou cobrar 2.500, mas olha, eu vou levantar os muros do segundo andar e já vou botar telhado. Era telhado de barro. Eu fiz isso. Mas quando eu fiz isso, um amigo do pastor, porque ele também é meu amigo, ele sempre, quando ia lá em casa, ele falava assim, olha, esse telhado aí, cara, o vento vai, que era telhado de cerâmico, né? O vento vai bater e vai cair. Até hoje não caiu um. Por quê? Porque ele é assim, ele é pessimista. Tudo para ele vai dar errado. Mas se fosse hoje, não, eu batiria a laje, eu pagava mais, mas batiria a laje. Deixava com laje. Mas está lá, até hoje não caiu nenhuma gota. Claro, tem vezes que dá infiltração, chuva de vento. Mas está lá a telha. Tem pessoas que quando você vai fazer alguma coisa, tudo dá errado. E Paulo está falando sobre isso aqui. Sobre esperar, não é ser pessoas pessimistas, mas sim, é você pensar, você esperar num resultado positivo. É você ser otimismo, é você ser um otimismo sadio. Você tem sadio, você espera que aquilo ali de uma forma saudável. E é isso que Paulo está nos ensinando. A esperança, irmão, nunca está focalizada em si, e sim sempre em Deus e em Jesus Cristo. A nossa esperança nunca está focalizada em nós, mas sempre em Jesus, sempre em Deus. Tudo suporta em todo o tempo, irmão. Suporta todo tipo de dor. É aquilo que o apóstolo Paulo ele vem falando, não arde ciúme, não se exaspera, é bondoso. Aí Paulo está falando aqui, tudo suporta. Quando Paulo ele escreve a sua carta, não sei se está em Gálatas ou em Filipenses, ele fala assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Aquela palavra que Paulo ele tira, suportar uns aos outros, quem já viu lona de circo? Lona de circo, ela tem aquela coluna no meio.
central, não é isso? E ali vai várias outras menores colunas para abrir aquela tenda, né? Paulo, quando fala sobre suporte, ele está dando exemplo daquilo ali, ó, suportar os irmãos. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês aqui. De repente, vocês convivem com a gente na igreja é fácil. Ô, pastor é tão bom. Ô, Alex, ô, presbítero bom. Ô, os músicos. Ô, a pessoa que canta, os obreiros, tão bom. Mas coloca a gente dentro da mesma casa e fica alguns dias. Vocês vão ter que nos suportar. A gente vai ter que suportar vocês. A gente tem que entender que está todo mundo dentro da mesma arca, lutando contra o pecado, para buscar a santidade. Está todo mundo. Então nós vamos errar. O problema é que as pessoas acham que hoje a igreja não tem erro, e a igreja tem erro. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Existe um pecado dentro de nós, que todas as horas, todo momento é um imã, puxando as coisas do mundo para dentro de nós. E a gente luta, colocando barreiras para essas coisas do mundo não penetrar dentro dos nossos corações. E assim como eu luto, eu sei que meus irmãos lutam também. E é por isso que Paulo fala, suportai-vos uns aos outros, irmão. Suporte o teu irmão é uma bênção. A igreja que você está é uma bênção. O pastor é uma bênção. Suporta uns aos outros. E Paulo vai falar. A última palavra que Paulo fala não é somente dor, mas é sofrimento, privação, ódio, perda, solidão. Tudo nós temos que suportar, irmão. É apenas este amor que nos ajuda a sofrer. É apenas este amor que nos ajuda a sofrer, crer, esperar e suportar. De repente você entrou aqui nesta manhã, salvo, achando que não tem esse amor. Você tem esse amor. Você não está só se esforçando para colocar em prática, mas você tem esse amor. Você tem esse amor de ser paciente. Você tem esse amor para ser bondoso. Você tem esse amor para não ser ciumento. Você tem esse amor para não se irritar. Você tem. Mas isso nós temos que lutar para poder colocar em prática. Você tem. Do 8 ao 13, irmão, finalizando, Paulo ele vai falar, o amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão, e havendo ciência passará. Paulo aqui, irmão, ele menciona os 3 dons que ocupavam o alto da lista de prioridade da igreja de Corinto: língua, profecia, conhecimento. Mas ele também vai informar que o amor, ele é superior e eterno. Olha só, os dons que Deus derramou sobre a igreja, os dons que é para edificação, esses dons é para a igreja militante. Quem é a igreja militante? Somos nós, estamos aqui. Mas o amor é para a igreja, mas esses dons espirituais não é para a igreja triunfante, o amor é. Na eternidade, esses dons vão cessar, vão passar. Não vai ser necessário esses dons. Mas na eternidade vai ser necessário o quê? O amor. Por isso que Paulo está falando que o amor jamais acaba. Os dons vão terminar. É por isso que ele está falando no versículo 8. Ele começa falando, o amor jamais acaba. Não acaba. A profecia vai desaparecer. A língua vai cessar. A ciência, irmão, vai passar. Por mais importante que seja. É terreno, é somente para essa vida. O amor não é eterno. Por que o amor é eterno? Porque Deus é amor. Nós temos amor, mas Deus é amor. Deus é a essência do amor. Deus, dele raia o amor para nós. É por isso que nós não podemos amar primeiro a Ele. É por isso que nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro, porque é dele. É dele que sai toda a essência do amor para a humanidade. Até o ímpio, o amor que o ímpio tem, que nunca um ateu, que nunca tem, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Nada vem do homem por acaso. Porque em parte, ou seja, tudo vai passar. E ele fala aqui, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos.
Conhecer a verdade de Deus e profetizá-la ocorre apenas de forma fragmentária. Isso é, o nosso conhecimento e a nossa profecia são incompletos. Era isso que Paulo está falando, é uma coisa incompleta. A gente não tem uma verdade absoluta total, é uma coisa incompleta. É isso que Paulo está tratando no versículo 9 aqui. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então quem perde será aniquilado. Quando nós, Paulo está apontando já para o final aqui. Quando Deus, o plano de Deus da sua redenção e revelação for concluído com a segunda vinda de Cristo, então tudo será aniquilado, porque nós veremos, nós conhecemos tudo aquilo que a gente ainda não conhece. É por isso que Paulo ele vai continuar falando no versículo 11. Olha o que ele fala. Quando eu era menino, falava o quê? Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Qual é a ideia aqui do apóstolo Paulo? Quando eu era menino. A ideia aqui é que a ideia aqui é que o conhecimento que temos agora é terreno e parcial. Mas quando a gente chegar a idade madura, a idade eterna, Paulo está falando que vamos entender as coisas de forma plena, de forma madura. Agora nós só somos meninos, aprendendo a falar. Mas quando Jesus vir, na sua segunda vinda, nós vamos ser pessoas maduras, conhecendo toda a revelação de Deus. No versículo de número 12, ele continua, porque agora vemos como em espelho, é a mesma ilustração, sendo que alguns pontos diferentes. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. O problema que nós vamos falar aqui no versículo 12, é o último, mas que eu já vi algumas pessoas pregando, ensinando até de uma forma equivocada. Quando ele está falando aqui sobre o espelho, vemos obscuradamente, o que Paulo quer passar? Se você for pegar essa palavra espelho e colocar agora, você vai falar assim, vai ter significado nenhum para você na sua leitura. Por quê? Porque todos nós hoje saímos de casa, o que nós fizemos? Escovamos o dente, fomos para frente do espelho. Você se viu nítido? Você viu se estava nascendo uma espinha aqui, um cravo, seu cabelo, o jeito que estava. Porque o espelho hoje é totalmente diferente do espelho passado, quando o apóstolo Paulo estava falando. Como é que era o espelho que o apóstolo Paulo está falando? Era um bronze polido. Pegava, dava um polimento no bronze e ali você via a tua face. Mas você via nítido, como vê hoje, via embaçado. É por isso que Paulo está falando aqui no versículo 12, porque agora vemos como em espelho. Agora nós vemos as coisas como a revelação de Deus, ainda vemos embaçado, obscuramente. Então veremos, olha o que Paulo está falando, então veremos ele face a face. Quando Jesus se revelar na sua segunda vinda, nós vemos ele face a face, o que vai acontecer? Todas as coisas, todas as nossas dúvidas, todas as revelações, a nossa mente será iluminada para poder entender os projetos, os planos de Deus. Mas entenda bem quando Paulo está falando aqui, olha só o que Paulo fala na segunda parte. Agora conheço em parte, e então conhecerei. Primeiro ele fala assim, olha, agora conheço. Ele está falando agora, nesse exato momento, Paulo. Agora nós conhecemos. Momento presente. Em parte. Agora eu conheço em parte. No momento presente eu conheço a revelação em parte. Eu conheço as coisas espirituais em parte. Olha só o que ele vai falar. Então conhecerei. O que ele está falando? No verbo futuro. Então conhecerei, como também sou conhecido. O que Paulo quer falar aqui, irmãos? As pessoas acham que esse texto aqui está falando da gente ter o corpo glorificado, conhecer a Deus na sua totalidade.
exaustivamente conhecer a Deus. E não é isso que o texto está falando. Olha o que Paulo está falando, uma coisa simples. Agora eu conheço. Olha o que ele fala. Versículo 12. Agora conheço em parte. Então conhecerei também como sou conhecido. Uma coisa aqui, quer ver? Você se conhece? Fala para mim, você se conhece? Você se conhece. Deus te conhece por completo. Agora você não se conhece, irmão. Quer ver uma coisa? Tem vezes que você faz coisas que você fala assim, meu Deus, não sei como é que eu fiz isso. Por quê? Você não se conhece. Pedro, ele se achava que se conhecia. Pedro, ele falou assim, Senhor, eu vou contigo até a morte. Eu vou. Ele foi até certo ponto, que ele até mesmo cortou a orelha de um dos soldados. Mas depois ele negou. O que Jesus falou para ele? Pedro, você vai me negar esta noite. Qual é a diferença? Pedro achava que se conhecia. Jesus não conhecia Pedro por completo. Você pode sentar em qualquer mesa de maior psicólogo que for, ele vai falar. O lado A da tua vida, mas o lado B, só quem conhece é Deus. E esse lado B que a gente não se conhece. O lado A a gente pode até conhecer, mas o lado B a gente não conhece. Então Paulo não está falando que ele se conhecia por completo. E Paulo também não está falando que vai conhecer Deus por completo, irmão. Porque Deus é inesgotável. Deus é uma luz que arraia de uma tal maneira que a gente vai viver eternamente com Deus e nunca vamos conhecer Deus por completo, porque não tem como. Deus é soberano, Deus é eterno, nós somos criaturas. Antes de existir todas as coisas, Deus já era. Antes de formar qualquer coisa, Deus já era Deus. Nós só somos criaturas. Então não pense que no céu, na glória, você com o corpo revertido, você vai conhecer Deus. Não vai conhecer Deus por completo, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, do jeito que Deus me vê, do jeito que eu vejo pastor, assim também eu vou ver Deus. Entendeu? É físico. Jesus me vê de uma maneira física e eu vou ver também Jesus de uma maneira física. A gente não vai conhecer Deus, não tem como conhecer Deus por completo. Irmão, Deus é tão santo. Um dos livros do homem chamado John Charles Halley, ele fala que Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que os anjos que nunca pecaram contra Deus, aqueles anjos que estão lá, nesse exato momento, como o livro de Apocalipse fala, dando glória a Deus, dando honra a Deus, louvando a Deus, querubins e serafins. Para os olhos de Deus, esses camaradas ainda continuam imperfeitos. Por quê? Deus é tão santo, tão santo, tão santo. Que prova tem disso? Isaías. Se lembra? O anjo que voava, cobria os olhos, cobria todo o corpo. Se lembra? Era 6 asas. 2 cobriam o rosto, os pés, e 2 voava. Então o próprio anjo ele não conseguia olhar para quem? Para o próprio Deus. Nosso Deus é muito santo, irmão. Nosso raciocínio agora não tem como falar da grandeza de Deus. Não tem como falar da grandeza de Deus que o próprio Paulo fala. São coisas inefáveis, o qual não tem palavras para poder expressar o que eu vi, o que esse homem viu. Não tem como, irmão. Nosso Deus é maior, a gente não tem noção. É por isso que Paulo está nos ensinando que não temos noção. Por isso que vale a pena, irmão, da gente lutar por esse amor. Porque para a gente poder ver todas essas maravilhas que Deus tem prometido para os seus salvos, vale a pena suportar o irmão que está ao teu lado. Vale a pena fazer bondade com o teu vizinho. Vale a pena ajudar a sua família. Vale a pena você amar aquelas pessoas que te tratam mal, vale a pena. E esse amor não vem de nós, é o amor de Deus. Finalizando, no versículo 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior deste é o amor. No tempo ou na eternidade, o conceito amor permanece fundamental no relacionamento entre
humano e divino. Esse amor entre nós e Deus nunca vai cessar. Nunca vai cessar. Preste bem o que eu vou falar agora, irmãos. Sabe por que nós não conseguimos amar as pessoas? É porque não conseguimos amar Deus. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós conseguimos amar as pessoas. Aquele texto ali, amar o teu próximo como a você mesmo, as pessoas acham que é dar alguma coisa, não é isso. Eu quero ver o maior pecador da face da terra se ele se odeia. Ele se ama com todos os seus pecados. É assim que a Bíblia está falando. Ama o teu próximo com todos os pecados que ele tem, mas ame ele. É isso que é o amor do próximo. Todos os erros que ele tem, mas ame ele como você mesmo. Você não se desgosta, você não se odeia. Você tem vários pecados embutidos na tua vida, você não se odeia. Por que você não vai amar o seu próximo? Ama o seu próximo como você mesmo. Então, se a gente amar a Deus acima de todas as coisas, nós vamos amar o próximo. Vamos ter muita facilidade. Finalizando, 3 pontos aqui para a gente finalizar. Fazer um resumo daquilo que foi ensinado nesta manhã. Paulo dedica um capítulo inteiro ao assunto amor. Ele cumpre a sua promessa de mostrar aos seus leitores o caminho mais excelente. Se lembra? Quando ele falou, vou mostrar a vocês o caminho mais excelente? E ele mostrou, que é o amor. O amor é o dom mais importante que o cristão precisa adquirir e aplicar. Sem o amor, irmão, todas as dádivas nada são. Embora os dons são temporais, eles são necessários para a igreja militante. Amém? Vou chamar o nosso pastor. Irmãos, vamos ficar em pé. Diante dessa palavra que nós ouvimos nesta manhã, nós que temos amor pela palavra de Deus, que procuramos deixar os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus está falando, queridos irmãos, é uma mensagem que nós temos que aplicar de maneira direta agora na nossa vida. Tudo que o presbítero Alex ministrou sobre as nossas vidas nesta manhã não terá efeito nenhum se o Espírito Santo de Deus não agir diretamente no seu coração e se você não procurar, como o próprio texto diz, os melhores dons e olhar para o amor acima deles, saindo daqui e praticar. A prática está acima de todas as coisas, irmãos. É difícil perdoar alguém que nos faz mal? Alguém está me ouvindo? Sim ou não? Mas qual é o passo que nós temos que tomar? Amar. É difícil amar quem tirou de nós o ente querido? É muito difícil. Eu fiz um sepultamento, eu fui a uma cerimônia fúnebre, realizar uma cerimônia fúnebre, na quinta-feira, na sexta-feira, ou sábado, meu Deus do céu, hoje é domingo? Eu estou sem cabeça, que dia é hoje? Sexta-feira, eu fui realizar uma cerimônia fúnebre. E enquanto eu fazia a parte de ministração à família que perdeu o ente querido, ouvia-se gritos no pátio do cemitério. E os gritos eram bem densos, né? Aqueles gritos de deixar a gente até arrepiado. E o que nós ouvíamos era o seguinte: desgraçados, que ódio. Eu quero
destruir, matar a vida, acabar com esse homem que levou meu irmão embora. Mas os gritos eram intensos. Que ódio desse... Eu estou falando uma palavra desgraçado aqui, é aquela pessoa sem graça, tá? Desses desgraçados que tiraram a vida do meu irmão, eu vou matar todos eles. Observe que não é fácil perdoar. Principalmente quando se tira algo de tão grandioso valor para cada um de nós. Se Deus olhasse como você olha, como eu olho, nós estaremos perdidos. Porque o Filho de Deus foi crucificado no madeiro, levou os nossos pecados. Isso tudo por amor. Amou pessoas que não mereciam. O maior exemplo de amor é Cristo, irmãos. O maior exemplo de amor é Deus. Não se baseie no amor do homem. Não tem o amor do homem como modelo, é Cristo. Nós só vamos conseguir nos amar uns aos outros quando nós entendermos o que aconteceu no Monte Caveira, lá no Gólgota. Se o amor de Jesus estiver em nós, se nós pegarmos essa palavra e falar, Senhor, dai-me forças para colocar em prática todas essas coisas, a olhar para quem me ofende, a olhar para quem me trata mal e ver Jesus, como o presbítero Alex disse, que Charles Spurgeon falava, me faça ver o Senhor Jesus crucificado em cada parte que eu olhar. É simples você perdoar alguém que você amava e te traiu? Não é. Mas nós não temos outro caminho. Nós estamos enxertados nesta boa oliveira, que nós temos alguém que é o lavrador, que é Cristo. Se não produzirmos os frutos, seremos cortados e lançados no fogo. E amar o irmão é mandamento. Não é um pedido, é um mandamento. Foi Jesus que colocou esse mandamento sobre nós. Um novo mandamento eu vos dou: ame ao Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Se coloque no lugar do seu irmão, né? Que Deus te abençoe. Você que longe está do caminho de Cristo, afastado desse caminho, houve algumas dificuldades, né, na sua caminhada, você deu aquela tropeçada, caiu. Deus não deixou de te chamar por causa disso. Deus te ama. E o que você tem que fazer, sabendo que Deus te ama? E se esse amor realmente te alcançou, você tem que correr para Cristo desesperadamente, como um filho saudoso do seu pai. Corre, faça igual o filho pródigo que saiu correndo, foi em direção ao seu pai, o seu pai o abraçou. Deus continua te amando, independente do que ocorreu na sua trajetória. Isso você tem que estar na sua mente. Cristo é o Senhor da sua vida, e sem Ele você jamais vai conseguir amar ninguém. Eu agradeço a Deus por ter ouvido essa ministração, porque é de rasgar a nossa alma mesmo. Rasga a gente por dentro, mas não adianta ouvi-la, nos rasgar por dentro e nós continuarmos na mesma posição. Nós temos que correr para Cristo desesperadamente e falar: Senhor, me ajuda, porque sozinho não dá. Sozinho não dá. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos abençoar, por nos fazer entender esse amor ágape, esse amor tremendo que o Senhor tem por cada um de nós. Pai, nós temos o dever de nos amar uns aos outros, como o apóstolo Paulo ensina. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Pai, que o nosso amor seja um amor com atitudes, não um amor que vai se desvanecendo com o tempo. Como foi lido aqui hoje, Romanos capítulo 12, não podemos, Senhor, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, amar os nossos irmãos de maneira fraudulenta. O amor tem que ser verdadeiro, sem interesse. Amar, porque o amor de Deus está em nós. Senhor, nós te agradecemos por cada membro desta igreja, seja ele um olho, seja ele um braço, seja ele um pé, mas nós te louvamos porque sabemos que todos são úteis, todos fazem parte de um corpo ao qual o Senhor é o cabeça. Te louvamos também por aqueles que aqui estão, os não cristãos ainda, os que estão ouvindo o Evangelho, onde a sua palavra está entrando em seus corações e convencendo a cada indivíduo de pecado, porque só através do convencimento da tua palavra, somente através da ação do teu Espírito, somente o Senhor trazendo esta mulher e este homem, é que eles estarão também ligados a esta videira. Por si só ninguém consegue, Senhor. Então que o amor do Senhor Jesus venha nascer de uma forma tão intensa que o homem e a mulher que está longe do Senhor corra para a fonte do amor. Obrigado por servirmos uns aos outros. Obrigado pela palavra que saiu deste altar. Que muitas pessoas, seja nas redes sociais, seja, meu Deus, por áudio, muitas pessoas serão edificadas, assim como nós nesta manhã de domingo fomos. Mas eu te suplico, Senhor Jesus, dá força para a tua igreja, dá força para que eles possam praticar. Que todos os nossos irmãos que estão aqui com culpa ou peso na sua consciência, que sejam perdoados agora e que sintam o perdão do Senhor e que voltem para suas casas debaixo desse perdão, livres de qualquer acusação, livres de qualquer peso, jugo. Que o amor do Senhor Jesus, que nos libertou de todas as prisões, esteja com cada um de nós, hoje, sempre e eternamente. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sem o amor, nada seríamos, nada seremos. Obrigado, Deus, por essa palavra. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe toda a igreja, a todos os irmãos. Deus abençoe você. Você pode sentar. Eu quero só dar uma palavra. Eu quero só dar uma palavra. Eu quero me despedir de você que está nos acompanhando até agora aqui no YouTube. Deus te abençoe. Fique com Deus. Guarde essa palavra no seu coração e pratique. Você também no Spotify, procure praticar tudo que foi ministrado hoje pelo presbítero Alex. Fique com Deus.